Eu nunca fiz terapia, embora eu acho que eu preciso. Portanto, há de chegar um dia que vou fazer. Eu sempre pensei em terapia, no registro de terapia de casal. Comecei uma terapia com uma psicóloga não negra, branca, e apesar dela ser excelente profissionalmente e pessoalmente, eu não senti que ela tinha noção daquilo que eu estaria eventualmente a passar, porque lá está. Há aqui pequeninas coisinhas que às vezes nós não temos noção, porque primeiro não estamos na pele da outra pessoa, ou porque de facto não entendemos todo porque somos culturalmente diferentes. Bem-vindos ao Mata Bicho, as fofocas e os assuntos sérios que alimentam a internet, comentados aqui na Bantuman. Bem-vindas a mais um episódio do Mata Bicho aqui na Bantuman, é o terceiro episódio. Este episódio decidimos chamá-lo de pretitude, essa palavra feminina que indica a qualidade ou condição do que é ser preto. Tenho comigo a Maria Barbosa e a Marisa Rodrigues, minhas camaradas aqui na Bantuman. Como é que estão, meninas? Bem, Bom dia. cansada. Cansada, finalmente as crianças vão para a escola. Vai começar agora o ano escolar finalmente, não é? É verdade, mas ainda faltam uns diazitos, ainda tem uns dias de férias para aproveitar. Boa. Olha, Estás bem, então Vanessa? Estou bem, aqui super animada para falar sobre este tema que para nós é tão importante. Vamos falar sobre o Dia do Psicólogo. Este dia foi instaurado no Brasil e o nosso querido parceiro, o site Mundo Negro, decidiu falar sobre as questões raciais na terapia. Portanto, é um dos temas que têm sido abordados, nós temos visto com alguma frequência nas redes sociais, sobre a necessidade de se falar sobre as questões raciais durante a terapia ou de se ter um terapeuta ou um psicólogo negro. E aqui estamos obviamente a falar, para quem nos está a ouvir, de países onde os negros ainda são a minoria. E há uma coisa que eu acho ser muito importante salientar, porque muitas pessoas não têm noção, que é, nós quando dizemos minoria, e isto falando, por exemplo, no aspecto social do que é o Brasil, a minoria não fala em número da população, a minoria fala em número das pessoas desta camada da sociedade que não estão representadas ou que estão subrepresentadas em situações de poder a nível social e a nível político. Portanto, no Brasil 55% da população é negra e mesmo assim a comunidade negra continua a ser a minoria, lá está, exatamente por isto, porque não estão representadas em situações de poder nas diferentes esferas sociais e políticas. E portanto, em relação ao Dia do Psicólogo, meninas, isto pode ser, podemos aqui falar de mil e uma situações. Por exemplo, uma questão que poderia salientar, a nossa noção, por exemplo, de óbito, de morte de alguém é muito diferente do que outra cultura vivencia. Então, às vezes, a pessoa perceber como é que nós celebramos a vida da pessoa que morreu, ou como é que sentimos essa dor, ou como é que nos juntamos eu prefiro sempre dizer celebramos a vida da pessoa do que propriamente a noção de a pessoa foi-se e deixou a questão da saudade e tudo mais. Nós enquanto negros, vivemos muito diferente. Então, há estas pequeninas situações que não são todas as pessoas que vão necessariamente compreender. Marisa, diz-me, de tua parte, já fizeste terapia? Já tentaste? Como é que tu vês esta questão racial? Eu nunca fiz terapia, embora eu acho que eu preciso. Portanto, há de chegar um dia que vou fazer. Mas ainda não fiz. Mas eu acho que é muito o que tu estás a dizer. Obviamente que o psicólogo tem um papel muito importante e é bom desconstruirmos o papel do psicólogo na sociedade e entendermos que o psicólogo não é para maluquinhos, que é pelo contrário, é para nos ajudar a lidar com os nossos próprios demónios e para ajudar também quem não faz a sua terapia e anda a descarregar as suas frustrações nos outros. Portanto, é mais ou menos para isso que servem os psicólogos. Portanto, não é para maluquinhos, mas depois há o lado da diferença cultural e pegando nisso que tu estavas a dizer,
se eles não entendem como é que nós reagimos durante o óbito, é depois difícil ajudarem-nos no processo de luto, por exemplo, né? E o luto é um processo que tem várias fases, mas se não é possível entenderem a nossa primeira fase, terão capacidade depois para entender o resto. Não é que não saibam fazer um bom trabalho, não é que o trabalho fique mal feito, mas se calhar falta ali uma ou outra coisa que se calhar se fosse um psicólogo negro, se calhar já conseguia desconstruir melhor ou lidar melhor, mas isto é o que eu acho. Eu nunca fiz terapia, portanto o contacto que eu tenho com psicólogos é na escola onde eu trabalho, que existem 2 psicólogas e elas vão desconstruindo mesmo algumas situações do nosso dia-a-dia, portanto elas dizem que são tudo ou pequenas frustrações ou uns mecanismos, mas que não é nada, como é que eu ia dizer, tudo tem o seu porquê, portanto, e elas vão desconstruindo neste sentido, mas nunca entramos em questões culturais, por exemplo. Portanto, eu nunca fiz terapia, acho que se calhar a Maria é uma boa pessoa para falar sobre isso, né? Porque ela faz e também não tem problemas em assumir que faz, e eu gostava realmente de saber como é que tudo isto funciona e como é que isto tudo se processa. É isso Conta-nos, mesmo Maria. que disseram, é super assertivo, independentemente de vocês terem experiência de terapia ou não. Eu sempre pensei em terapia no registro de terapia de casal. Bem antes de ter namorado, bem antes de ter uma relação, sempre achei que seria algo que iria acrescentar imenso na minha relação com o outro. E foi sempre desse ponto de vista relacional, no espectro amoroso, digamos assim, que eu associei à terapia. Até que me bateu uma luz de que, ok, se calhar começar pela terapia individual faz todo o sentido. E o problema é que a essa terapia individual estavam associados, e continuam a estar, imensos estereótipos. De isso precisamente que acabaste de falar, Marisa, de que os maluquinhos é que normalmente procuram apoio psicológico porque alguma coisa não está bem, ou há uma depressão, ou há um desgosto, ou há qualquer coisa muito pesada na vida que implique um apoio acompanhado. Se bem que também há aquela conotação de que o apoio psicológico normalmente é para pessoas que estão muito fragilizadas e que implica a toma de alguma medicação. Não é verdade. Porque nós, quando nos lembramos de pessoas que estão em estado depressivo ou com alguma situação clínica mais delicada e que estão medicadas, são pessoas que têm um aspecto mais zombie, digamos assim, não é? Parece que estão adormecidas. Mas a terapia acaba por servir precisamente para que não se tenha de chegar a esse ponto. E eu faço terapia há 1 ano, praticamente, e é com uma mulher branca, que por acaso foi ela que me abordou para iniciarmos o processo terapêutico, e ela tem, eu gostava de dizer que ela, para mim, eu considero uma aliada da causa negra, ou seja, eu acho que sim, que é extremamente fundamental que mulheres e homens negros que façam terapia, que procurem alguém que tenha essa empatia, não é? Lá está. De preferência que seja negro, mas se não for, tem que ser alguém que conheça as dores de um negro, não é? E no site do Mundo Negro, quando eles fizeram este dia do psicólogo, eu achei muito interessante uma expressão que utilizaram de uma psicóloga, que é o segregar a psicologia. E não é isso que nós pretendemos que aconteça quando estamos a projetar a necessidade de ter um psicólogo negro. Não estamos a querer segregar nada, é simplesmente adequar e perceber que é muito mais produtivo e muito mais rentável nós falarmos para alguém que nos ouve e nos escuta, e não apenas alguém que, de maneira superficial, encara os nossos problemas, os nossos dilemas. Eu até acho que a questão até é um bocadinho mais básica ainda, se nós pensarmos num outro nível. Eu, por exemplo, as minhas amizades são naturalmente pessoas com quem eu me identifico, e eu sou alguém com quem estas amizades também se identificam, então é normal que eu sinta mais abertura para poder falar ou para poder estar com estas pessoas, porque me identifico com elas.
Então é exatamente a mesma coisa. E sobretudo quando estamos aqui a falar de coisas que são muitas vezes muito íntimas, muito pessoais. Se eu encontrar do outro lado alguém com quem eu me consigo identificar, eu vou ter muito mais facilidade em conversar, em desabafar, em falar o que é que me preocupa, não é? Certo, certíssimo. Sim, claro que sim. E olha, por acaso, a psicóloga de quem tu estás a falar, Silvia, desculpa, lembrei-me da diretora do Mundo Negro, Maria, é a Xenia Clarkson, espero não estar a dizer mal o nome, que é uma psicóloga fantástica, que nós já tivemos a oportunidade também de ter um artigo de opinião na Bantman. Ela, se não estou em erro, vive em Portugal e é afro-brasileira. E é importante aqui, há muita gente que não sabe, existe uma nova plataforma de psicólogos afrodescendentes em Portugal que se chama Afropsis. Portanto, quem sentir a necessidade de procurar um psicólogo tem sempre esta plataforma e eles são imensos, portanto têm opções. Maria, uma pergunta que me surgiu enquanto estavas a falar. Tu, quando foste abordada por esta psicóloga que te acompanha agora, tu sentias a necessidade de fazer terapia? Eu sentia, lá está, canalizava até então para a parte de terapia de casal, mas a pouco e pouco eu comecei a perceber que se calhar eu primeiro tinha que me conhecer a mim mesma, tinha de perceber exatamente quem eu sou para poder estar num plano mais alargado ou um plano a dois. E portanto, sim, eu senti a necessidade e hoje em dia eu só faço terapia há 1 ano e para mim é mesmo só faço há 1 ano e sei que vou fazer se tudo correr bem para o resto da minha vida, porque é uma forma de chegar a mim mesma completamente diferente. E mesmo falando destas várias camadas do racismo, há o micro-racismo, o macro-racismo, e eles têm impacto em nós de maneira diferente. Ainda ontem passei por uma experiência que me perguntaram: então, vieste de moto? Estás de capacete? Eu não percebi. Veio umas 3 ou 4 vezes para perceber o que é que aquilo queria dizer. Certo. E fiquei magoada quando percebi realmente o que era. Mas uma coisa que a terapia, por exemplo, me dá é que a pessoa que diz aquilo que disse, esta pessoa é que está mal. Eu, no meu orgulho afro, não estou de certeza. Na minha afirmação, seja estética, seja verbal, seja o que for, eu estou bem. E esse processo de autoestima, autoconhecimento, de afirmação, de não tentar encaixar em lugares onde eu transbordo, tudo isso é um processo que em terapia ajuda tipo milhões, empodera e acaba por tirar muitos macaquinhos da cabeça, não é? Porque todos nós temos traumas, mais fortes, menos fortes, todos nós temos traumas e eles têm... Que às vezes nem nos apercebemos. Exatamente. E esses são os mais perigosos, são os mais subtis, porque acaba por se misturar tanto com a nossa própria pele que achamos que é ok. Eu ia só dizer que são esses traumas às vezes que nós não tratamos que depois, sem nos aperceber, também acabamos por passar para os nossos filhos. Então é aquele ciclo geracional que nós não conseguimos quebrar porque também não entendemos onde é que está o nosso erro. Então depois às tantas acaba por ser uma bola de neve e andamos aqui todos às turras sem necessidade. É verdade. Eu, há pouco tempo pensei assim, ai meu Deus, que privilégio seria os meus pais poderem fazer terapia, por exemplo. Tipo, é uma cena que eu até me arrepia agora. Quase que sei que nunca vai acontecer, mas porquê que durante tanto tempo isto nem sequer entrou no nosso imaginário? Não sei. Famílias negras, pessoas negras... Não tínhamos acesso à informação também. Sim. Não tínhamos o conhecimento para perceber que precisamos. E lá está, eu acho super importante salientar que não é... Eu não preciso de fazer terapia ou eu não preciso de ir procurar um psicólogo apenas quando estou aqui em absoluta depressão ou com estes traumas todos aqui a navegar na cabeça. É preciso se procurar um psicólogo, mesmo lá está, na questão da autoestima, na questão da identidade, e procurar alguém que tenha de alguma forma uma empatia connosco, e aqui tem a ver na questão de uma pessoa negra vai muito mais depressa perceber
determinados mecanismos, determinadas situações que nos foram acontecendo, que às vezes nós próprios não temos noção de onde eles vêm, e está tudo ligado à questão racial, e que nos permita ter alguma segurança para podermos então desabafar e dar-lhe todas as ferramentas para perceber de onde vêm estas nossas questões e questionamentos. Certo, certíssimo. Olha, tenho aqui outros temas que nós podemos também abordar, e lá está tudo interligado, mas só para relembrar a plataforma Afropsis. Há uma outra coisa dentro da questão da terapia que eu também acho super importante, que é o preço. Certo. O preço. E isto, lembrei-me disto porque eu conheço um caso de alguém que está à procura desta ajuda, desta ferramenta para ajudá-lo a libertar de determinadas questões que se atravessam em várias situações ao longo da sua vida, mas nem toda a gente tem dinheiro disponível todos os meses para pagar uma terapia que ainda por cima, por norma, não é barato. E aqui também a plataforma Afropsis acho que consegue encontrar uma forma de entendimento entre o psicólogo e o paciente, de forma a que a pessoa não fique sem o devido tratamento. Mas eu gostava tanto que houvesse a possibilidade de encontrarmos, por exemplo, aqui em França, onde eu estou a viver, é possível encontrar um psicólogo gratuito. Lá está, não vais poder escolher quem vai ser o teu terapeuta, mas tens pelo menos o acesso à base, à terapia em si. Depois, entretanto, pode não ser aquilo que realmente necessitas, porque lá está a questão racial e tudo mais, mas a ferramenta está lá. Eu muitas vezes penso nisso no sentido em que o Sistema Nacional de Saúde olha para a saúde mental, ou melhor, não olha, não é? E depois ainda não olha o suficiente. É normal que esses tabus se vão criando uns em cima dos outros e que quem saia um bocadinho da linha tem que pagar um preço muito mais alto para usufruir destes serviços, porque através do Serviço Nacional de Saúde não chegas lá. Ou estás mesmo, lá está, num fosso e é mesmo preciso e passares por um aborto e depois vão acompanhar-te, etc. Mas é em casos muito pontuais e ainda assim é muito precário também. Os recursos que existem de psicólogos em Portugal, por exemplo, é muito precário. Nós vemos também isso muito frequentemente nas escolas. Há um psicólogo para 15 turmas, ou sei lá quantas. Isto é impossível. Vê-se claramente que não há trabalho nenhum. No fim é o próprio psicólogo que vai precisar de fazer terapia. Sim, mas eles fazem, muitas vezes. Eu trabalho numa escola e a escola tem 2 psicólogas. E há todo um processo também até os alunos chegarem às psicólogas, que é sempre que os diretores de turma notam assim algum comportamento diferente, qualquer coisa, não dizem, olha, tens que ir à psicóloga, mas falam com o aluno, perguntam se ele não gostava de experimentar. Há alunos que vão também de livre e espontânea vontade e às vezes aparecem no gabinete até só para desabafar, que é uma coisa pontual, portanto nem todos os alunos fazem terapia. Há uns que têm acompanhamento semanal ou quinzenal, mas depois há outros que sabem que elas estão lá e que vão só para desabafar, que eu acho que isto é uma coisa muito importante, mas que não acontece em todas as escolas, principalmente nas escolas públicas. Eu não quero estar errada, mas eu não tenho ideia da presença do psicólogo desta forma, não é que ele não exista, mas acho que não é tão presente. Nos privados, né? A partir do momento em que os pais pagam também e que há esta facilidade de pagamento, já a psicologia na escola também já é trabalhada de outra maneira e o acompanhamento já é feito de maneira diferente. Isto para dizer que há escolas que já começam sim a dar mais atenção à saúde mental e até há uma parte do currículo que é nesse sentido, sobretudo nas aulas de cidadania, que era a antiga formação cívica, são feitos trabalhos neste sentido também, e muitos deles com a ajuda dos psicólogos para ajudar a desconstruir todos estes preconceitos que nós temos, mas que ainda há um longo caminho pela frente, porque mesmo os próprios miúdos, alguns deles acham que é para malucos, portanto tem que ser feito um trabalho muito grande desde da base, né? Que é para depois conseguirmos trabalhar como deve ser, mas já se começa a fazer alguma coisa. Eu queria dizer só mais uma coisinha, Vanessa, e sei que estamos a nível de tempo já a apertar, que era especificamente isto. Nós, por exemplo, no universo
estatístico em relação aos negros em Portugal, não temos nada. E neste campo psicológico, certamente também não teremos. Menos ainda. Não é? Nada de nada. Falarmos de terapia para pessoas negras, depois subdivide-se aqui uma categoria que também já tivemos a abordar, que é terapia para homens e terapia para mulheres. E sabemos que o universo masculino é muito menos propenso, digamos assim, a essa sensibilidade, porque mostrar vulnerabilidade é um ato de fraqueza e tudo mais. Mas seria interessante, e acho que até certo ponto seria chocante, nós percebermos os números, por exemplo, de suicídios dentro da comunidade negra. Que nós sabemos, à partida, pelo menos daquela que é a minha experiência, que há uma taxa muito maior em homens do que em mulheres negras. Sim. E porquê? Não é? E como é que tu chegas a um limite tal que não há um amigo, que não há um primo, que não há ninguém, e muito menos um profissional de saúde mental para te apoiar, para te amparar. Portanto, isto a longo prazo, não sei se poderá ser um trabalho dos psicólogos, de instituições que estejam ligadas à saúde no geral, mas que seria também um levantamento importante e acho que em certa medida chocante, porque tenho certeza que os números serão um pouco dolorosos de digerir. Aí estamos a picar na base do problema racial em Portugal, que é a falta de recenseamento da comunidade afrodescendente. E eu pessoalmente não acredito que venha a acontecer num futuro próximo. Esperemos que sim, porque a partir do momento em que existir esse primeiro recenseamento, a partir desse nós vamos conseguir gerar vários outros, incluindo esta questão dos suicídios na comunidade negra, e conseguir eventualmente criar ferramentas para os solucionar. Vamos orar que isso aconteça. Porque temos tentado. Não percebi, Marisa. Estava a dizer, acho que nem Jesus na causa, acho que nem orando. Eu acho eu sou muito, às vezes, eu vou dizer cética, para não dizer outra palavra em relação a estas coisas, mas eu acho mesmo que não há interesse em resolver um problema. Claro que não. Que de uma forma ou de outra dá a ganhar a muita gente, percebes? Portanto, não te interessa saber números, não te interessa fazer estudos como deve ser, não te interessa saber percentagens, porque enquanto não houver esses dados tu consegues ir mascarando e consegues dar a entender que estás a fazer alguma coisa, mesmo quando não fazes nada. Portanto, além de que a pobreza enriquece. Exatamente, portanto a pobreza enriquece, o racismo também enriquece, portanto isto vão ser coisas que vão andar sempre ligadas e para as quais a maioria das pessoas não está minimamente interessada em resolver, sobretudo os grandes grupos que lidam com isto tudo. Portanto, tu tens empresas que recebem até algum extra se incluírem planos de inclusão e diversidade e tudo mais, mas para eles a inclusão e a diversidade é ter lá 2 pretos no meio de 150 brancos e já receberam o dinheirinho deles. Portanto, não nos interessa também fazer mais que isso. Portanto, os dados acabam por ser irrelevantes. Ok, fiz a minha partezinha, tenho lá 2 pretitos a trabalhar, já somos uma empresa diversa, somos inclusivos, recebemos o nosso, podemos até tirar alguns benefícios fiscais e siga ao baile. Acho que é importante dizer que, como tu disseste, temos lá os 2 pretos a trabalhar visualmente, porque muitas das vezes o que acontece é que as suas vozes dentro destas instituições não são ouvidas, portanto é igual a nada. Nós negros temos sempre aquele esforço extra a fazer em tudo, ou seja, podemos procurar alguém para nos ajudar a nível psicológico, não é? Ou ter um terapeuta, mas para além disso temos que paralelamente adquirir literacia emocional, ou como queiramos chamar, que é para caminharmos e sermos também úteis nesta luta que é desconstruir tudo isto que nós falamos, não é? De pessoas que vivem às custas da nossa ignorância, lá está, emocional também. Enfim, para nós é sempre tudo a dobrar e a triplicar. Nunca fazemos uma coisinha só. Olha, vou aproveitar esse teu gancho da literacia emocional para passar ao tema seguinte, porque trata-se um bocadinho disso também, que tem a ver com a nova Barbie, que é em homenagem à Madame C.J. Walker.
que, para quem não sabe, é basicamente a primeira milionária dos Estados Unidos, que enriqueceu à conta do facto de ser uma excelente empreendedora. Ela criou produtos de cosmética para mulheres negras, sobretudo capilares. E a Barbie, que segue um bocadinho a linha de outros modelos que tem feito, se não estou em erro, da Maya Angelou e da Rosa Parks. Portanto, agora ganhamos uma nova Barbie negra, e isto entra exatamente nessa parte, que é consciencializar as crianças de que, e mesmo os adultos, de que é possível chegarmos a determinados locais, a determinados lugares, porque eu vou sentir que é possível quando eu vejo outra pessoa que é possível. Eu posso ser a primeira, é um facto, mas a luta, pelo menos emocional, a luta mental, vai ser um bocadinho melhor, os processos são melhorados quando nós percebemos que, não, ela conseguiu, eu também consigo. Portanto, a dificuldade é menor, pelo menos mentalmente falando. Marisa, tu costumas... tu tens 2 meninas agora. Sentes esta necessidade de procurar bonecas pretas? Sinto. Por acaso a minha filha não... tivemos para comprar, estavam esgotadas, portanto os nénucos que ela tem são os nénucos normais que há aí à venda nos supermercados, mas sim, tenho muita necessidade. Mas mais do que isso, há uma coisa que eu e o pai fazemos constantemente, que é quebrar aqueles, por exemplo, o cabelo. A minha filha há dias que não quer pentear, então eu também não forço muito, mas ao mesmo tempo vamos tentando, o cabelo da Nana é lindo, e vamos criando esta coisa dela se olhar ao espelho, por exemplo, ela às vezes veste e vai para a sala e fica parada em frente ao pai e ela fica à espera que o pai diga: uau filha, estás tão linda, a Nana é uma princesa, olha o cabelo da Nana, está tão lindo. Portanto, também vamos criando outras formas de empoderamento e às vezes estamos a ver Disney, e a Disney até já tem um bom repertório de filmes com bonecos negros, e ela às vezes vê... repertório, na minha opinião. E ela diz: olha, parece a Nana, parece a Ariana, parece humano. Portanto, ela também se vai vendo representatividade, ou seja, para ela já não é tão estranho, já não é como se ela existisse, não é, para lá do contexto familiar e dos primos, percebes? Mesmo livros, já mostrei, porque o Adrian, que é o mais velho, houve uma altura que ele disse que achava que os príncipes eram só cor de pele, ele ainda diz cor de pele porque ele não tem esta. Então eu fui, mostrei-lhe a livraria da Bantu, mostrei-lhe alguns livros, mostrei-lhe o livro do Pequeno Príncipe Negro, ele disse: parece comigo, pareço eu. Portanto, também vamos fazendo este trabalho assim de desconstruir, de dizer também que há polícias negros, médicos negros, bombeiros negros, porque lá está, ele na escola, por exemplo, tinha uma auxiliar só, que era negra. Tudo o resto... Percebe? Então, para ele... E ela está a auxiliar, nunca é o papel principal. Nunca é educadora, sim. Então, para ele era tudo. Então, nós fomos fazendo o trabalho, dizer, não, há polícias negros, há médicos negros, há cozinheiros, professores, dentistas, tudo. Até lhe mostrei uma amiga minha que é dentista. Então, vamos fazendo este trabalho, que obviamente que não é fácil e que tem que ser feito também com muito cuidado, porque as crianças... não têm filtro, né? E elas reproduzem também muito daquilo que nós dizemos, mas estamos aqui também em casa num processo de desconstrução e de quebrar alguns ciclos. Posso dizer que eu nunca tive, por exemplo, uma má relação com o meu cabelo no sentido de ter vergonha. Nunca tive. Mas eu odiava, pentear-me, porque a minha mãe era tão bruta às vezes. Puxava tanto o cabelo. Esse é o que precisava de ser quebrado pela nossa geração. Era muito difícil. E depois o meu cabelo era super grosso, super volumoso. O cabelo da minha irmã já não tinha nada a ver. Ou seja, o cabelo da minha irmã caía, basicamente lavava-se e ele caía, porque têm texturas completamente diferentes. Portanto, era muito mais fácil pentear o cabelo da minha irmã do que o meu. Eu ficava ali, mas porquê é que eu sofro tanto? Depois, obviamente, comecei eu a pentear-me, comecei eu a perceber como é que o cabelo funcionava, não é? Mas até aí houve toda aquela coisa de desfrisar o cabelo.
também, não é? Tu Essa desfrizeste parte. o cabelo, Marisa? Sim. Durante uns 4 anos, sim, andava Porque assim, maioritariamente desculpa te interromper, para quem eventualmente nos está só a ouvir, porque este episódio está disponível nas diferentes plataformas de podcast e sem vídeo, portanto. A Marisa tem um cabelo, eu queria te perguntar, será que esta questão do teu cabelo não tem a ver também com o facto, quando tu disseste que até nem nunca odiaste o teu cabelo, não tem a ver com o facto do teu cabelo também não ser tão carapinha? Porque eu acho que quanto mais carapinha, mais facilidade nós temos em não gostarmos do nosso cabelo. Sim. Eu acho que sim. Eu não vou ser hipócrita. Acho mesmo que sim. Os cabo-verdianos têm muito a mania de separar entre cabelo fino e cabelo bejo, né? Então, e o cabelo da minha irmã era fino. Era e é, até hoje. O meu era bejo. Então, mas acho que sim, que quanto mais carapinha, mais dificuldade, porque também, mas isso é em tudo, percebes? Eu acho que quanto mais tu te aproximas daquilo que é negro, mais preconceito tu sofres, não sei se me estou a fazer entender, e isto começa, é uma coisa que começa na tez e que depois se vai alongando tipo em todos os aspectos, é o cabelo, é o nariz, são os lábios, percebes? As próprias feições, ou seja, quanto mais tu te afastas daquela que é a tua origem, mais aceito tu és. Eu também não sei que sentido é que isto faz, mas pronto, aos olhos de quem tem preconceito, faz todo é o muito sentido. assim que funciona. Percebes? E causa um bocadinho de estranheza. Eu já vou dar a palavra à Maria, que eu estou aqui a falar, não me calma, já vou passar à Maria. Eu durante muito tempo tive pessoas que me perguntavam se eu tinha mistura porque era muito bonita. Pois. Porque além certo. perguntavam-me se eu tinha mistura porque era muito bonita, porque não tinha feições, porque era muito clara, porque tinha sardas, porque o meu nariz isto, porque não tinha os lábios tão grandes. Parem. Eu acho que também há muita dificuldade das pessoas em perceber que nós somos fruto de misturas, né? Nós não somos, além de não sermos todos iguais, dentro daquilo que é ser negro, como é que eu ia dizer? Há particularidades, portanto, nós não somos todos iguais, não somos todos fotocópias uns dos outros, mas eu acho que isso também tem a ver com o processo, tem a ver com a própria colonização e a forma como nos foram desumanizando ao longo do tempo. Eu agora estou a ver uma novela na TV Globo que se chama Nos Tempos do Imperador e ela retrata um bocadinho o que era o Brasil no tempo imperial e a construção ali do Império, e um Brasil ainda que na altura tinha escravos, e eles retratam muito essa parte com os atores a dizer, para mim são todos iguais, não me interessa se é mais claro, são todos iguais, é para trabalhar. E depois há aquela coisa que existe até hoje, que é dos escravos, né? E na novela tu vês eles a questionarem se os pretos não servem para trabalhar, vão servir para quê? Percebes? Então eu acho que a própria novela também tem ajudado a perceber um bocadinho de como é que chegámos até aqui e o porquê ainda de não nos termos libertado dessas correntes todas, porque de facto, tal como acontecia no Brasil àquela época, em que os fazendeiros ganhavam muito dinheiro, hoje em dia muita gente continua a ganhar muito dinheiro, mas de outra forma, não é? E agora vou passar a palavra à Maria, que eu já me excedi. Só para reforçar que, para quem não gosta de ler e procurar livros sobre estas questões, não é por isso que haverá falta de informação. Tem a novela, como é que se chama, Marisa? Nos Tempos do Imperador. Está a dar na Globo. Pronto. Na TV Globo. Vamos aqui fazer publicidade. Pode ser que nos paguem. Maria. Bom, eu acho que este lançamento desta Barbie, pronto, infelizmente no espectro geral ainda temos que as contar pelos dedos, não é? É oportuno, é certeiro, é muito bem-vindo e um contributo excelente para um incentivo também à história e ao percurso positivo e de excelência de muitos homens e de muitas mulheres negras. A Madame C.J. Walker
acaba por, no fundo, e eu agora vou pegar num ponto que falámos de lá atrás, que é, há muita criança a viver dentro de adultos que precisa de ser curado, que precisa de ser mimado, que precisa de receber colo, que precisa de se ver, não é? Porque eu há coisa, sei lá, de um mês, parei num destes canais, não sei se foi no Panda, se foi na Disney ou o que foi, e fiquei completamente impactada de ver uns desenhos animados, não com um negro, mas com imensos, e representados na sua diversidade de expressões, da sua diversidade capilar, com detalhe mesmo. E eu fiquei, e ainda fico, quando me deparo na televisão com desenhos animados, especificamente agora nesta parte mais infanto-juvenil, porque eu não vi isso enquanto eu cresci. Para nós é estranho. Exatamente, eu não sabia que isso me fazia assim tanta falta, até ver agora. Mas, por outro lado, enche-me o coração de orgulho e de alguma tranquilidade que os meus sobrinhos, por exemplo, tenham essa oportunidade enquanto estão a crescer de se reverem e de poderem ver-se espelhados nas mais diversas áreas profissionais, por exemplo, e poderem almejar de forma livre e de forma imediata até, com postos que, por exemplo, a Madame C.J. Walker alcançou, e esta Barbie que a representa é uma Barbie também que não é uma Barbie comum que nós conhecemos, simplesmente pintada de negra. Não, ela tem um nariz que se aproxima daquilo que foi a imagem real da Madame C.J. Walker, assim como os lábios, assim como o cabelo, a trança, e tudo isto misturado com a roupa aristocrática, digamos assim, que ela tem, é mel, não é? Para a nossa boca, adoça-nos, porque sim, há mulheres e homens negros em lugares de destaque, nobres, e que alcançaram e continuam a alcançar feitos maravilhosos e que merecem todo o destaque. Eu, um bocadinho na sequência do que a Marisa estava a falar, eu quando a minha filha nasceu, ela vai fazer agora 5 anos, e sempre tive uma grande preocupação de lhe comprar brinquedos que de certa forma também a representassem. Então cada vez que entrava, eu para já odeio ir às compras, faço tudo online, mas as bonecas online que encontrava negras são caríssimas. Mas lá encontrei a AliExpress e lá a oferta é muito mais variada, mas lá está, há este problema de serem apenas bonecas pintadas de negras, porque as feições continuam a ser eurocentradas, o cabelo também a mesma coisa, e então sempre procurei, e vamos a um supermercado, vamos lá tentar encontrar uma boneca negra, é quase uma aventura. Mas pronto, já vai sendo possível encontrar com mais facilidade. Mas eu tenho continuo a ter um outro problema com a minha filha, que é, ok, ela teve acesso a bonecas pretas desde sempre, mas eu sempre fiz questão de ter vários tipos de bonecas. Então, obviamente, no lote havia também bonecas brancas. Mas mesmo assim, considerando toda a informação que lhe chega de fora, porque eu não sou a única que lhe dá a informação, não é? Ela continuava a ter uma preferência pelas bonecas brancas, pelas bonecas com o cabelo lisinho. Então tivemos que ser mais radicais, porque ela felizmente tem um pai mais radical do que eu. Tivemos que afastá-la de todas as bonecas brancas para fazer um reboot e de lhe explicar que aquelas bonecas representam-na, são como ela, e que são igualmente bonitas, e que ela tem que apreciar aquilo que ela é primeiro, para poder ser, para poder estar. Então houve esta necessidade de fazer uma limpeza mental, de só lhe dar aquilo que ela precisava de ver naquele momento, para poder perceber que depois, sim, há uma diversidade, mas essa diversidade é igual. Somos todos, de facto, iguais, somos todos pessoas, e temos que nos orgulhar daquilo que somos, daquilo que temos. Então ainda estou a viver um período de dualidade com ela. Na verdade é o percurso do combatente, e acho que todas as mães negras que têm esta consciência percebem. Sim. E estão na mesma luta. Sim, não são rosas, não é? E é extremamente difícil, porque enquanto eles estão em casa tudo bem, e eu acho que há ali uma fase de facto
em que as crianças não veem qualquer preconceito, vá. Ele até para ali mais ou menos os 5, 6 anos, eu acho que o problema começa a partir daí. Na entrada na percebes? escola? Na entrada na escola, e eu tenho o Adrian, que é o mais velho, que vai para o primeiro ano, e preocupa-me imenso isso, porque eu não sei até que ponto depois é que vou ter capacidade para lidar com a situação, se acontecer da maneira politicamente correta que me exigem, que depois ainda temos isso, né? Fazem merda, estão errados, mas nós ainda temos que controlar o nosso temperamento, nós ainda temos que controlar a nossa emoção, porque senão somos acusados de mas vocês também são muito... não falar nada, que tudo é racismo. Irritam-se muito rápido, também têm que ter mais calma, não temos, parem com isso. Vocês É exatamente aí que eu digo, felizmente a Camila tem um pai radical, porque eu sou o lado um bocadinho mais politicamente correto, mas há de facto, sim senhor, uma necessidade de radicalizar, entre aspas, porque há um determinado momento-chave em que tu realmente precisas ir por aquela via para poder estabelecer ali a base e depois então partir para outras questões. Portanto, é uma luta. Sim, sem dúvida. Chegamos ao fim do nosso terceiro episódio do Mata Bicho, Preto e Tudo. Obrigada pela vossa companhia. É sempre um prazer conversar convosco. Apesar de ser online, eu preferia que fosse presencial. Mas quem sabe num próximo Mata Bicho, tá? Beijinhos, obrigada. Obrigada.